Olá, boa tarde. Nessa primeira segunda-feira do ano, o Jornal da Cultura, primeira edição, começa com os seguintes destaques. Na primeira segunda do ano, o boletim do Banco Central prevê inflação abaixo de 5% em 2017, mas ainda acima da meta. Ano novo, vida nova, muita gente começa janeiro com uma lista enorme de metas para os próximos 12 meses, mas para os especialistas o essencial mesmo é manter o pé no chão. Com prefeituras em crise financeira, promessas de corte de gastos marcam a posse dos novos prefeitos. E em 35 municípios, os candidatos eleitos não puderam tomar posse por problemas na justiça. Após promessa, novo prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, se veste de gari no primeiro dia de trabalho à frente da capital paulista. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado que deixou quase 40 mortos na noite de Ano Novo em Istambul, na Turquia. Agora é lei em Minas Gerais. É proibido proibir que mães amamentem em público, mesmo em lugares onde existem espaços reservados para isso. Primeiro, feliz ano novo para você, que seja um ano de muitas coisas boas. E a gente começa falando justamente desse senso de vida nova, de recomeço que o ano novo traz. Muita gente começa janeiro com uma lista enorme de metas para os próximos 12 meses. Fazer planos ajuda a gente a progredir, mas lembre-se, pé no chão é essencial. Depois dos fogos e da festa, 365 novas possibilidades. Vira o ano e vira também a lista de expectativas de cada um. Os primeiros dias de janeiro têm no ar essa sensação de recomeço. Eu quero realizar um sonho que eu tenho faz tempo, que é ter a minha casa própria, se Deus quiser. Ficar com a família, com minha filha mais tempo, curtir ela mais aí. Tem os que pensam em perder o que ganharam no fim do ano passado. Perder peso. Tem os que queiram se livrar de velhos hábitos. Eu quero parar de fumar, vocês me ajudam, pelo amor de Deus. Há os que querem mais. Trabalho, poder ter mais trabalho para engordar um pouco a renda. Mas para tirar as metas da lista de projetos e transferi-las para aquela outra, a de sonhos realizados não basta querer. Se você espera terminar 2017 mais satisfeito, precisa ter foco, traçar prioridades. Não adianta pensar, esse ano eu quero fazer 50 coisas. Nós temos que pensar em coisas que sejam definitivamente importantes para nós, coisas que vão, de fato, fazer a diferença e estipular aquelas que são mais importantes, aquelas que seriam as prioridades. Se você não tiver minimamente uma motivação, as coisas vão ficar muito mais difíceis. As metas de Sebastião estão traçadas e, para ele, são bem realistas. Continuar como eu estou, bonitão, saudável, bem gostoso. Ontem foi dia de posse nas cidades brasileiras. A gente mostra daqui a pouquinho como é que foi. Aqui em São Paulo, o prefeito se reuniu hoje com os secretários. A repórter Evelyn Avancini acompanhou, tem as informações. Boa tarde, Evelyn. Oi, Gabriela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião entre o prefeito João Dória e os secretários municipais deve terminar daqui a pouquinho. E depois segue uma coletiva de imprensa para anunciar o que será realizado nos 100 primeiros dias de governo. João Dória apresentará para a imprensa o que foi definido e jornalistas poderão esclarecer dúvidas, fazer perguntas sobre o plano de governo. Agora à tarde, a agenda continua. Dória irá assinar decretos e despachos na sede da prefeitura e também irá se reunir com a equipe de gabinete. Gabriela, com você. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E o prefeito João Dória, além de se reunir com secretários na região central de São Paulo, teve uma atividade de manhã. Vestido de gari, ele iniciou o programa Cidade Limpa para limpeza e zeladoria de São Paulo. 6 horas da manhã e o trânsito já estava assim, na região central da cidade. Esse pedacinho aqui tá complicado. Uma das faixas da Avenida 9 de Julho, sentido Marginal Pinheiros, foi interditada pela companhia de tráfego. O motivo? Um mutirão de limpeza na Praça 14 Bis, que teve a participação de mais de 1.000 pessoas. O mutirão faz parte do programa Cidade Linda, que pretende revitalizar áreas degradadas da capital nos próximos 4 anos. Hoje foram realizados serviços de varrição, limpeza de bocas de lobo, pintura e jardinagem. O prefeito João Dória participou vestido de gari
Todos nós fomos eleitos para trabalhar e é uma demonstração de trabalho, comprometimento com aquilo que a cidade precisa. Neste momento, zeladoria urbana. É uma operação que começa no eixo central da cidade e vai para a periferia. É só o primeiro dia útil de trabalho do novo prefeito, mas os paulistanos já cobram outras soluções para uma cidade melhor. Deve melhorar a nossa saúde. Educação. E que realmente venha governar para os pobres. E as promessas de austeridade e de eficiência marcaram a posse de prefeitos pelo Brasil. Muitas cidades estão sem dinheiro em caixa. Com as finanças de estados e municípios em colapso, prefeitos anunciaram ações para ajustar as contas. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella anunciou que é proibido gastar. Ele também vai reduzir secretarias e cortar orçamento. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil prometeu abrir mão de cargos e gastos desnecessários. Em Porto Alegre, Nelson Marquesan admitiu que existe a chance de atrasar o pagamento de salários do funcionalismo municipal. Alguns prefeitos chegaram a decretar estado de calamidade já no primeiro dia de governo. Foi o caso de Bernardo Rossi, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e de Humberto Souto, em Montes Claros, Minas Gerais. Souto ainda determinou o corte de 20% dos cargos comissionados. Em Vila Velha, no Espírito Santo, Max Filho também vai cortar cargos comissionados e ainda contingenciar 30% do orçamento. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Duarte Nogueira anunciou que suspenderá contratações e não vai pagar despesas deixadas pela gestão anterior nos próximos 60 dias. Com problemas na justiça, pelo menos 35 candidatos mais votados não tomaram posse no cargo. E em Budas Artes, na Grande São Paulo, o prefeito eleito Ney Santos está foragido. Quem assumiu foi o presidente da Câmara Municipal, Hugo Prado. Em Osasco, Rogério Lins foi empossado apenas 48 horas depois de deixar a penitenciária de Tremembé. E no Ceará, Robert Viana, prefeito eleito de Mulungu, estava preso na Polícia Federal acusado de fraude em licitação. Ele conseguiu liberdade provisória e pôde assumir sem tornozeleira eletrônica. Em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad entregou à prefeitura João Dória Júnior com a situação financeira equilibrada. Dória assumiu o cargo elegendo ética e transparência como marcas de sua gestão nos próximos 4 anos. Com as finanças do município em ordem, o prefeito eleito concentrou o discurso da posse realizada no Teatro Municipal em outros temas. Ele prometeu respeito à ética e à transparência, diálogo com a oposição, eficiência e inovação. Também afirmou que vai governar para todos em São Paulo. João Dória recebeu o cargo do prefeito Fernando Haddad, que classificou São Paulo como uma das cidades mais eletrizantes do país. Vamos a outras notícias nacionais. Uma briga de facções criminosas vira rebelião e deixa ao menos 50 mortos em Manaus. E em Campinas, no interior de São Paulo, foram enterrados hoje os corpos das 12 vítimas da chacina contra uma família na noite de Réveillon. Entre os mortos da chacina em Campinas estão o filho de 8 anos e a ex-mulher do autor dos disparos. O corpo dele foi levado para a cidade de Jaguariúna, também em São Paulo. Sidney Rames de Araújo invadiu a casa onde a ex-mulher e o filho passavam a festa de Réveillon junto com familiares e matou 12 pessoas. Ele brigava na justiça para ter a guarda do filho. Pelo menos 50 pessoas morreram durante uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, outras 12 foram feitas reféns numa possível briga de facções criminosas. Também houve fugas. A rebelião começou na tarde de domingo e se estendeu até hoje. 233 passageiros saíram do Rio de Janeiro na sexta-feira com planos de passar a virada do Ano Novo em Nova York, nos Estados Unidos. Mas hoje, 3 dias depois, nem conseguiram sair do Brasil. Eles passaram a virada do ano dentro do avião da American Airlines em Manaus. O voo, que só decolou no sábado com um dia de atraso por problemas técnicos, acabou pousando em Manaus 4 horas depois porque uma passageira passou mal. Aí a tripulação já estava com as horas de trabalho permitidas estouradas e a ceia foi feita ali mesmo, dentro do avião. O voo definitivamente cancelado. A previsão, segundo a companhia aérea, é de que hoje, finalmente, os passageiros cheguem aos Estados Unidos. Sobre a situação no Amazonas, o governo do estado anunciou agora há pouco o fim da rebelião no presídio de Manaus e confirmou o número de mortes, segundo as autoridades. São mais de 50, a gente havia noticiado 50 mortes, eles dizem que são mais de 50 mortes, pelo menos 50.
Te falo agora da volta a São Paulo depois do feriado de Ano Novo. Sorte de quem conseguiu adiar a volta ao trabalho, esticou um pouquinho a festa, encontrou as estradas mais tranquilas e o terminal Tietê também. Mas hoje são esperados 78 mil passageiros por lá. A repórter Laís Duarte está lá. Conta pra gente como é que está o movimento. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Feliz Ano Novo para você, para todo mundo que nos assiste. Olha, essas 78 mil pessoas vão apenas desembarcar aqui na rodoviária do Tietê, que é a maior do país. Dá só uma olhada nessa fila. O número de passageiros que está tentando embarcar ainda é muito grande. A Aline Cabral, que é assessora aqui do terminal, me contou antes que nunca viu um movimento tão grande. Ainda, já que estamos nas férias de escolares, né, Aline? Vale a pena antecipar a passagem para não pegar uma fila tão grande assim? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, Laís. Esse movimento de retorno, o pessoal aí na fila, então a gente reforça a recomendação, comprar passagem com antecedência, tanto da ida como da volta. Ok, muito obrigada. Um desses que se antecipou foi o Aldo, que está vindo de Santa Catarina, indo para Minas Gerais. Aldo, se fosse para comprar passagem hoje, você chegava em Lavras a tempo? Eu acho que só depois do dia 10 de janeiro, porque desde quinta já havia comprado essa passagem, tinha um limite de pessoas, já tinha 4 passagens apenas. Um amigo me ligou e disse, corre na internet e compra, porque senão, com essa época do ano é muita gente, a gente ia ficar, como vocês podem ver aqui, né, cheio de gente para comprar, e vão conseguir somente para amanhã à noite, ouvi uma empresa falando ali. Tá ok, muito obrigada pela participação, é muita gente querendo sair de São Paulo. Gabi? Isso aí, Laís. Obrigada pelas informações. E quem está pensando em pegar a estrada para voltar para São Paulo agora, não há nenhuma situação muito crítica. As estradas que vêm do interior estão com a situação tranquila, que vem do litoral, tráfego intenso, mas nada muito crítico. Te muda de assunto, um estudo internacional mostra a relação do álcool com a diminuição da massa cinzenta do cérebro, responsável pelo raciocínio. Essa pesquisa foi feita com 62 jovens durante um período de até 10 anos. O principal objetivo era analisar os efeitos da bebida alcoólica nos adolescentes. Basquete, skate, corrida. Uma tarde de primavera é um convite para praticar atividades ao ar livre e para faturar. Essa barraca chega a vender 200 águas de coco em um dia. Quem anda, quem corre, né, chega aqui desidratado, toma água de coco, né, repõe de novo tudo. O problema é quando os jovens trocam uma bebida saudável pela bebida alcoólica com muita frequência. E um estudo feito pelo IBGE recentemente mostrou que isso acontece cada vez mais cedo. Mais da metade dos jovens do 9º ano do ensino fundamental admite já ter tomado ao menos uma dose. Este estudante de 16 anos, que preferimos não identificar, confirma que o consumo é comum entre os colegas. Acho que 80% dos meus colegas ou conhecidos da minha idade já provaram bebida alcoólica. Um estudo de uma universidade da Finlândia revelou uma relação entre o consumo de álcool na adolescência e a massa cinzenta do cérebro, a parte responsável pelo raciocínio. Durante 10 anos, da juventude à idade adulta, um grupo teve o cérebro escaneado. Quem abusou do álcool apresentou um menor volume de massa cinzenta em relação aos que bebiam com moderação. O estudo não apontou se o álcool foi responsável por essa diminuição ou se os jovens com massa cinzenta menor é que estavam mais propensos ao consumo de bebidas alcoólicas. Mas os pesquisadores alertam que no período de desenvolvimento cerebral, adolescentes estão mais vulneráveis. Um risco alimentado pelas amizades, segundo esse jovem que pede para não aparecer. Ele revela o que os colegas bebem. Na maioria das vezes é vodka e cerveja. Você já experimentou alguma bebida alcoólica? Eu já experimentei, mas sob supervisão dos pais. E alguém já passou mal? Um amigo meu, ele deu PT, ele deu coma alcoólico. Ele ficou 2 dias no hospital, ele tinha 13 anos na época. Concluídas as obras no Hospital do Servidor Público Estadual, na capital paulista. O Geraldo Alckmin visitou nesta manhã o Hospital do Servidor Público Estadual, na zona sul da capital paulista. O complexo, que tem 34 mil metros quadrados, teve setores reformados e prédios construídos entre 2013 e 2016. As novas instalações devem começar a funcionar a partir do primeiro trimestre deste ano. O bloco C é um bloco de internação, 318 leitos. De clínica, cirurgia, 10 salas a mais de cirurgia, UTI, semi-UTI. Ficou praticamente novo o bloco C. Depois, o centro de utilidades. É um prédio só de energia, água, sistema todo tubular, o que há de mais moderno, para todo o hospital. Depois, o centro aqui do idoso. Vai atender 420 mil usuários.
Agora é lei em Minas Gerais. O estabelecimento que proibir ou constranger uma mulher amamentando vai receber pesadas multas. A nova lei pretende diminuir o preconceito com as mães que muitas vezes sofrem censura ou são repreendidas ao amamentar em público. A pequena Ana Alice acabou de nascer. Um presente para a mamãe Angélica, que já decidiu vai amamentar, assim como fez com a outra filha. É a melhor forma, né, de criar seu filho com mais saúde. O leite tem mais proteína, né? Ele garante mais saúde. A Jane já está no 3º filho e sabe da importância de sempre alimentar o bebê com o leite materno. A importância está no leite, né? Que deixa eles mais seguros, né? Mais protegidos, né? O Ministério da Saúde recomenda que a criança seja alimentada exclusivamente pelo aleitamento materno durante os 6 primeiros meses de vida. E o ideal é que a amamentação ocorra em livre demanda, ou seja, de acordo com a necessidade ou fome do bebê. Mas nem sempre é fácil para as mulheres. A Angélica conta que já passou por constrangimentos enquanto amamentava a primeira filha. As pessoas às vezes olhavam com uma olhada, mas fazer o quê? Minha filha pedia, eu tinha que dar ela, eu não ia deixar ela com fome. Uma lei que acaba de ser sancionada aqui em Minas Gerais promete mudar essa realidade. Pelo texto, a mãe tem o direito de amamentar o filho em estabelecimentos de uso coletivo, público ou privados, como os shopping centers. A medida é garantida mesmo em locais que possuem espaços destinados à amamentação. Proibir a amamentação ou criar situação de constrangimento para a lactante gera multa de R$ 975, podendo dobrar em caso de reincidência. A Crisley, além de médica, também é mãe do Raul, de 3 anos. Para ela, alimentar o bebê com o próprio leite foi ainda mais natural. Logo no primeira hora de vida, meu filho teve a oportunidade de amamentar, né? E conseguimos manter a amamentação por livre demanda até quando ele quis. A seguir, Estado Islâmico assume a autoria de atentado que deixou 39 mortes na noite de Réveillon em uma boate da Turquia e mais. Copa São Paulo de Futebol Júnior começa com olhares voltados para o time sub-20 da Chapecoense. A gente já volta. De volta com notícias da economia. Na primeira segunda-feira do ano, o boletim do Banco Central prevê inflação abaixo dos 5% em 2017, mas ainda assim acima do centro da meta oficial. O boletim, que traz a média das previsões do mercado financeiro para a economia, aponta uma expectativa de 4,87% para a inflação. A meta oficial é de 4,5%, com um limite de 2,5% para cima ou para baixo. Já para o PIB, o Produto Interno Bruto, o boletim traz uma previsão de crescimento de 0,5% em 2017. A gente vai agora para as notícias internacionais. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado que deixou 39 mortos em uma boate na noite de Ano Novo em Istambul, na Turquia. Segundo a imprensa turca, o suspeito é do Quirguistão e faz parte de uma célula do grupo terrorista na Ásia Menor, a mesma célula que atacou o aeroporto de Istambul em 2016. Apesar de uma intensa operação de busca envolvendo 17 mil policiais, o suspeito pelo ataque segue foragido. Ele invadiu uma famosa boate de Istambul, à beira do Estreito de Bósforo, frequentada por celebridades e pela elite turca, e disparou contra os frequentadores. Cerca de 600 pessoas estavam no local no momento do atentado. Entre os feridos, 4 seguem internados em estado gravíssimo. Em dezembro, a polícia turca havia recebido informações sobre um possível ataque. Hoje de manhã, o exército da Turquia intensificou os ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Síria. O ditador Kim Jong-un diz que a Coreia do Norte está perto de lançar um míssil intercontinental. Em um pronunciamento, ele declarou que o projétil está na fase final de desenvolvimento e anunciou novos testes nucleares para este ano. A vizinha Coreia do Sul respondeu ao que chamou de provocação e afirmou ter aumentado o monitoramento sobre o norte.
Com uma polêmica operação de segurança, a polícia de Colônia, na Alemanha, diz ter evitado a repetição de um ataque como o do Réveillon passado, quando centenas de mulheres foram violentadas por homens imigrantes. Neste ano, os policiais fizeram uma triagem baseada na etnia e na nacionalidade dos homens que passaram pela estação central da cidade. Cerca de 650 homens, a maioria de países da África do Norte, foram submetidos a uma análise das autoridades. A gente vai agora para a hora do esporte. Cadu Cortez já está aqui. Tudo bem, Cadu? Feliz ano novo. 2017 para todos nós. Feliz 2017. Já... Qual é a sua resolução de ano novo? Minha resolução principal é correr a São Silvestre, acreditem ou não. Os caras estão muito bem, risada, 15 quilômetros. 15 quilômetros. 15 quilômetros. Puxado, eu pretendo correr, não andar somente os 15 quilômetros. Tá, eu não vou correr nada não, desejo boa sorte à sua meta. Muito bem. Eu estou de plantão no Réveillon já, falando em Réveillon. Já então, faz a matéria. Já faz a matéria de uma vez. Muito bem. Muito bem, Gabi, e o pessoal que está em casa, né? A gente vai falar do mercado da bola, os reforços da temporada para este ano, para 2017. Vamos dar uma olhada. É o caso do Palmeiras. Michel Bastos, que estava no vizinho centro de treinamento Barra Funda do São Paulo, entra no rol de reforços do Palestra. Felipe Melo, volante que já defendeu o Flamengo entre 2001 e 2003, a seleção brasileira na Copa de 2010 e um dos responsáveis pela eliminação do time diante da Holanda, será? Atualmente está na Inter de Milão e deve ser confirmado nos próximos dias para defender as cores do Verdão. A sensação Marinho está de saída do Vitória. O jogador, que já foi do Cruzeiro, está negociando com o Clube de Regatas Flamengo. E na última sexta-feira, Carlitos Teves arrumou as malas para a China. O argentino, que foi bicampeão italiano com a Juventus de Turim e estava no Boca Juniors, seu clube de coração, passa a ser o jogador de futebol mais bem pago do mundo. O Xangai Xinhua terá o jogador por 2 temporadas com um salário anual de 129 milhões de reais, aproximadamente 2,5 milhões de reais por semana. 2,5 milhões de reais, você é dinheiro demais para Carlitos. Joga muito. Aliás, o Oscar também desembarcou na madrugada de ontem para hoje, foi recebido com festa lá pelos chineses, que já contam com outros jogadores também. Luiz Fabiano está por lá, vários outros jogadores também que estão no futebol chinês. Jadson, inclusive, está sendo negociado, interessa a São Paulo e interessa também para o Corinthians, seria repatriado. Os garotos do time sub-20 da Chapecoense iniciaram viagem a São Paulo para disputar a Copinha. Vamos ver. A Chapecoense saiu da Arena Condá em Chapecó ontem e deve chegar hoje à tarde em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde vai ser a sede do time. Amanhã enfrenta o primeiro desafio oficial contra o Nova Iguaçu às 4 da tarde pela 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa é a terceira vez que a equipe participa da Copinha. Na bagagem, além do desafio de um resultado melhor do que o das últimas 2 edições, quando o time não passou da primeira fase, eles levam o orgulho de fazer parte do momento mais marcante nesses 43 anos de história da Associação Chapecoense de Futebol, a reconstrução. Esse é o primeiro compromisso oficial do clube depois do acidente com o avião da Lamia em novembro, que deixou 71 mortos entre jogadores, delegação, empresários e jornalistas. O técnico da equipe de base, Emerson Cris, sabe da responsabilidade e do peso de comandar a Chapecoense. Haverá um assédio muito grande. A Chapecoense hoje ela é reconhecida mundialmente e todo lugar que a gente vai sempre está sendo bem tratado. A chave da Chape ainda tem Desportivo Brasil e Sampaio Corrêa do Maranhão. Pode ter certeza que muita gente vai torcer aí pela Chapecoense. Hoje já tem jogo pelo grupo 7 da Copinha. Palmeiras e Paranoá de Brasília, do Lago Paranoá, lá em Brasília. E Ferroviária de Araquara contra o Vila Nova, que é de Nova Lima, nas Minas Gerais. Na Europa, a bola já rolou no primeiro dia, antes, na verdade, do primeiro dia do ano. Não teve folga, não. Vamos ver os gols. E foi pelo campeonato inglês. O atual campeão Leicester, com foco nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, venceu o West Ham por 1-0, gol de Slimani. No jogo entre Arsenal e Crystal Palace, já saiu um gol candidatíssimo ao prêmio Puskás. Giroud, como um escorpião de letra, gaveta. Alex Iwobi fechou a conta, 2-0 Gunners. Aliás, o gol do Giroud foi bem parecido com o do Mkhitaryan, pelo Manchester United, na rodada de Natal contra o Sunderland. Com grande atuação de Harry Kane, o Tottenham, em quarto na tabela, bateu o Watford por 4-1. O inglês marcou 2 gols no primeiro tempo e contribuiu com uma assistência na etapa complementar. Dele Alli fez os outros 2 que definiram o marcador.
Com o show do brasileiro Willian, no segundo tempo, o Chelsea bateu o Stoke City por 4-2 em Stamford Bridge. O brasileiro fez 2 gols e ajudou a equipe londrina a ampliar a vantagem na competição. Cahill e Diego Costa fizeram os outros dos Blues. O Chelsea está na liderança isolada do inglês. Muito bem, estava falando aqui, não era nem o São Paulo, era na verdade o Cruzeiro e Corinthians que estão interessados no Meia Jadson, ele que participou de campanhas campeãs aí, foi inclusive um dos principais jogadores do título do Corinthians em 2015. O Corinthians que não se movimenta muito não para grandes contratações. Tem mais uma informação importante aqui para quem gosta de velocidade em relação à Fórmula 1, né? Teve aquela aposentadoria do Nico Rosberg, que ele aposentou sendo campeão, e claro que a Sauber também já está fechando com o Pascal Wehrlein para a temporada 2017, ou seja, isso encerra também, existiu uma especulação em relação à contratação do outro brasileiro, o Felipe Nasser, já que o Felipe Massa teve uma aposentadoria, mas ele deve muito provavelmente voltar. Se o Valtteri Bottas realmente for para a Mercedes, as portas ficam abertas para uma volta, não é uma cancelamento de aposentadoria, vamos dizer assim, para Felipe Massa. Cancela a aposentadoria. E a sua resolução para 2017, Gabriela Maier, todo mundo que tirou sarro de mim, que falou que eu já prometi. Eu fiz uma só, porque a minha exige muito esforço. Ô, louco! Que é tentar desacelerar o ritmo. Eu sou muito legal. Acelerada, então tentar dar Eu fiz uma legal também, que é menos internet e mais livro. 2017, com menos internet e mais livro. Boa resolução. Boa, essa. né? Valeu, Cadu. Feliz ano novo. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Que esse ano seja de muitas coisas boas, como eu disse, para todos nós. Agora você fica com o JC Debate. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau.